Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Muito obrigado por acompanhar o canal. Como vocês devem estar vendo, nós estamos falando um bocado sobre Covid-19, sobre coronavírus e as repercussões do mundo jurídico. E eu tenho recebido aqui inúmeros convidados falando dos mais diversos temas e hoje eu estou recebendo, tive a honra de receber um dos mais ilustres que o canal já recebeu, que é o professor Dr. Luiz Moreira. Particularmente, apesar de um currículo extenso, e como você aí de casa já sabe, eu não fico falando muito do currículo dos convidados, eu acho que a gente consegue, como os vídeos são curtos, eu acho que a gente consegue muito mais aproveitar o tempo ouvindo ele do que falando do currículo. Mas dá uma pesquisada aí e você vai ficar mais ou menos uns 3 dias vendo o tanto de coisa que o professor Luiz já fez. Apesar de todos os cargos que ele tem, eu particularmente prefiro chamar de professor, porque professor a gente sempre aprende, sempre ensina e eu tenho certeza que vocês vão aprender um bocadinho com o professor Luiz aqui, a gente falando sobre Constituição e coronavírus, esse assunto que está tão na moda. Vamos ouvir um pouquinho, professor Luiz? Vamos lá? Professor Luiz, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É uma honra, você sabe que eu te admiro bastante. A gente tem um contato profissional com uma certa frequência lá na faculdade, na FDCom, e aqui é a primeira vez que eu vou ter a honra de te ouvir, de conversar um pouquinho contigo a respeito de um assunto tão pertinente como esse, que é a nossa própria Constituição e também a Covid, essa pandemia que a gente está passando. Na verdade, o que eu queria saber de você, professor, é, nesse estado de calamidade que a gente está, até onde o senhor enxerga que o Estado pode intervir na vida do cidadão? Bem, Franco, o que se trata, como você bem disse, eu gostaria aqui de agradecer publicamente a sua gentileza, o seu convite e as palavras generosas a meu respeito. O que se trata é o seguinte: nós temos uma pandemia global, é preciso então que as pessoas percebam a extensão, a gravidade do tema, e um estado de calamidade pública aprovado no Brasil, né, que se traduziu em diversos estados, em todos os estados da federação. Então, o que é que nós temos? É preciso, então, observar qual é a abrangência dessa calamidade pública proveniente do coronavírus. Então, qual é a orientação primeira? A orientação primeira é seguir as autoridades sanitárias, de modo que haja um isolamento social. Então, a orientação hoje diz respeito a uma espécie de confinamento. As pessoas devem sair para fazer compras básicas, irem à farmácia, ao supermercado, ao açougue, etc. Há algumas iniciativas que são exageradas. Por exemplo, há na Assembleia de Minas Gerais um projeto pelo qual o Estado regularia preços de alguns serviços, por exemplo, de escolas. Isso é claramente uma intervenção. Agora, o que é que nós devemos observar? Nós devemos observar qual é a lógica que deve persistir entre a liberdade pública, ou seja, entre a obrigação do Estado de restringir aglomerações, e a vida privada das pessoas. A vida privada das pessoas, não, o Estado sobre ela não pode intervir. Por exemplo, ela não pode dizer o que você vai assistir, o que você vai comer, como você vai se organizar em casa. A orientação do Estado, e aí isso é legítimo, é dizer: é preciso que as pessoas evitem aglomerações, de modo que no meio dessas aglomerações não haja a disseminação geral, disseminação ampla da contaminação pelo coronavírus. Quando isso é observado, qualquer restrição que se sobreponha às atividades privadas são inconstitucionais, são ilegais. É disso que se trata. E quando aqui no Brasil a indicação para as pessoas não saírem, e se as pessoas teimassem em sair de casa, continuassem no movimento normal, e eventualmente viesse alguma norma estatal efetivamente proibindo de sair de casa,
a gente teria extrapolado ou estaria dentro do razoável ainda, levando em consideração a saúde pública? Dependeria da extensão da letalidade do coronavírus, né? Eu acho que a primeira medida é uma tentativa de conscientização do cidadão e da cidadã brasileira de que a aglomeração deve ser evitada. Depois, se essas pessoas insistissem, como nós temos notícia, por exemplo, no último domingo na Pampulha, as pessoas festejando lá como se nós estivéssemos num feriado, aí sobre elas devem ser aplicadas penalidades civis, por exemplo, multas. E se nós tivermos uma onda de letalidade muito grande, com várias mortes, etc., e aí a sociedade brasileira teria que deliberar sobre a extensão das sanções, até com, além da multa, privações de liberdade, por exemplo, prisão domiciliar. O que é importante que nós temos a observar aqui é que não há motivo para pânico. O que se exige da população é o isolamento social, ou seja, que as pessoas fiquem em casa, que fiquem com os seus, num ambiente doméstico, de modo a impossibilitar ou reduzir a curva de disseminação. Para quê? Para que nós continuemos tendo no Brasil vagas nos hospitais. A medida de confinamento, de isolamento social, tem o propósito de permitir, de retardar a, que a doença se espalhe no Brasil. Para quê? Para que continuem a haver vagas nos hospitais. Ou seja, na medida em que o coronavírus é retardado, a transmissão do coronavírus é retardada, sobram vagas, sobram leitos nos hospitais. Se nós chegarmos a uma saturação, vai ocorrer como está ocorrendo em Guayaquil, no Equador, em que o serviço público sequer é competente para retirar os corpos. Ontem, em Guayaquil, Franco, você tem ideia, foram retirados 150 corpos das casas. As pessoas morreram, ou seja, não houve um confinamento, não houve uma gestão de crise adequada, de modo que os leitos dos hospitais já estão saturados e o serviço funerário não dá conta de recolher os cadáveres. Então, o que é que nós temos que fazer? O confinamento é importante para que permaneçam as vagas nos leitos hospitalares. Por isso que esse apelo para a população é importante. Não se trata de uma medida de prisão, etc. Não. O pedido é: todos nós devemos ficar em casa e nas nossas residências nós ficamos no conforto, nosso conforto do lar, comendo, com atividades. Outras, é muito importante que nós estabeleçamos uma rotina diária, um horário para acordar. Por favor, não fique de pijama, não fique dentro do quarto, se levante, tome banho, coma e faça exercícios. Claro, todos dentro de casa, da sua casa. Para quê? Para que você preserve a sua sanidade mental. E aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, nessa gestão de crise, a possibilidade de as pessoas que têm mais fragilidade com a doença serem atendidas corretamente nos hospitais. É porque, na verdade, nós temos a saúde mental e a saúde física, que são muito importantes, né, professor? E eventualmente, a gente se esquece da saúde mental, que acaba prejudicando. Dentro disso ainda que o senhor mencionou, é importante lembrar também que quando a gente enche os hospitais para o tratamento da Covid-19, do coronavírus e das pessoas que ficam doentes por causa delas, a gente acaba inviabilizando o atendimento de outras pessoas com outras doenças, né, que eventualmente precisem por causa de emergência, e isso é muito grave. Então, acabam morrendo outras pessoas, sei lá, por causa de infarto, AVC, outras doenças, porque não conseguem um tratamento adequado, porque o hospital está cheio, né, professor? Exatamente, ou seja, é preciso que haja uma conscientização de todos nós de, ao adotarmos uma rotina, uma disciplina doméstica, por exemplo, não permita que o seu filho, a sua filha, fique o dia todo no quarto, de pijama. Ou seja, estabeleça para ela rotinas manuais, ela deve arrumar a cama, deve arrumar o banheiro, ela deve fazer as tarefas domésticas. Para quê?
para que ela não fique entediada. Não é possível que nós fiquemos dentro de casa como se nós estivéssemos de férias. Nós não estamos de férias. Nós estamos confinados, em isolamento, com um propósito. Qual é o propósito? Achatar a curva de disseminação do vírus. Para quê? Como você lembrou, Franco, é preciso que nós adotemos hábitos de higiene para que outras moléstias, outras doenças não prosperem. Nós estamos em tempo de chuva, então, dengue. Nós não devemos esquecer dos hábitos de higiene sanitários para que outras doenças não prosperem agora. E, no caso que você lembrou muito corretamente, por exemplo, quem é cardíaco, quem tem pressão alta, quem eventualmente frature um membro, um osso qualquer, essas pessoas também carecem de atendimento. Então, é preciso que nós mantenhamos a calma e mantenhamos o planejamento das tarefas diárias. Para quê? Para que a vida se desenrole, se desenvolve com tranquilidade. Isso é importante, que nós não percamos o foco. Você que é estudante, você que é profissional, está em home office, não se despeça da obrigação diária de se impor uma rotina. Não passe o dia assistindo televisão, ou seja, se quer assistir televisão é importante, mas restrinja a 2 horas diárias, que seriam mais ou menos as horas de um filme. Não mais que isso. Se reveze em atividades físicas, atividades intelectuais, atividades que dividam o seu tempo naquele espaço diário de tempo que você tem. Ótimo. Professor, muito obrigado por esse vídeo, muito obrigado mesmo, uma honra de novo tê-lo aqui conosco. Vocês aí de casa, muito obrigado por nos assistir. Ainda tem mais um vídeo com uma conversa, um bate-papo aqui muito bacana com o professor Luiz, sobretudo sobre a intervenção do Estado na economia, na livre iniciativa, na livre concorrência. A gente vai ver isso já já no próximo vídeo. Para você aí de casa não perder o próximo vídeo, não deixa de se inscrever no canal e também não deixa de fazer o seu joinha aí. Ele é muito importante para o canal. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, professor Luiz. Até o próximo vídeo.